Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist de título série Mind Hunt ou Caçador de Mentes, né? Que é uma playlist aí onde eu venho conversando com vocês sobre algumas peculiaridades dessa série, né? Visto que é uma série aí que o seu enredo concentra-se em torno da criminologia, e por ser uma área a qual tenho uma certa paixão, então eu sempre estou trazendo algumas peculiaridades para que a gente possa conversar sobre. Então, no capítulo 1 ainda, no episódio 1 dessa série, né, a gente se depara com uma cena em que o professor, não sei se ele é professor de criminologia, não sei se ele é professor de psicologia criminal, isso não está explícito no episódio, mas ele dando aula, né, ele faz a seguinte afirmação: há aqueles criminosos que nascem assim e há aqueles criminosos que ficam assim. Bom, vamos conversar um pouco, né, sobre essa afirmação dele, com base na teoria de Lombroso. Teoria esta ao qual eu conversei com vocês no vídeo anterior a este, tratando-se dessa sessão, onde eu fui falar dos tipos criminais, né, demarcado aí por Lombroso, que é o pai da criminologia. Então, segundo a teoria de Lombroso, no que diz respeito aos tipos criminais, né, a etiologia criminal, ou seja, a origem criminal, ela é individual. O criminoso precisa ser estudado, né, na sua individualidade, na sua subjetividade. Ele, como médico, conversei sobre isto anteriormente, né? Ele, como médico, estudou, ele dissecou mortos, criminosos aí mortos, a fim de achar as diferenciações orgânicas, a fim de achar as diferenciações cerebrais, né, que pudessem aí servir como uma explicação biológica para o ato criminoso. E aí eu conversei com vocês sobre os tipos criminosos, né, que foi demarcado por Lombroso. Ele distinguiu 6 tipos de criminosos com base nos seus estudos minuciosos, com base nas suas investigações, né, onde todos esses tipos de criminosos, eles são aí munidos, né, de uma predisposição hereditária. Mas a disposição para o crime, segundo Lombroso, ela pode ou não se manifestar, né? Isso aí vai depender do contexto qual o indivíduo está inserido, tá? O professor, na série, ele fala sobre um projeto de pesquisa que se deu aí no ano de 1965. Esse projeto foi no âmbito da psicologia criminal. Foi aí formulado, desenvolvido, na verdade, em um hospital psiquiátrico em Nova York. E aí eu até procurei esse projeto de pesquisa, não achei, e aí de fato eu não sei se trata-se da ficção, né, ou se de fato esse projeto existe. Mas o professor, ele fala o seguinte, que esse projeto situa que a personalidade e caráter ultrapassam e muito a presença dos diagnósticos psicóticos ou anormais. Ele traz essa fala na série, tá? Bom, ou seja, ele quis dizer com isso, gente, que a personalidade e o caráter vai para além dos diagnósticos psicóticos ou anormais. E daí ele faz essa indagação novamente, né? E aí, se nasce criminoso
ou forma-se criminoso, né? Ou torna-se criminoso. Bom, gente, vamos seguir aí essa linha de raciocínio que esse professor na série estabeleceu na cena, né? Quanto ao fato da personalidade ultrapassar os diagnósticos psicóticos, sim, é claro que ultrapassam, né? Porque não existe apenas a estrutura da personalidade psicótica. Existe a perversa e existe a neurótica, né? E aí não é apenas o sujeito de estrutura psicótica que comete crimes. E aí vale frisar também que não são todos os psicóticos, que não são todos os sujeitos de estrutura psicótica que cometem crimes. E aí eu vejo muito essa generalização, né, na internet, em séries, em escritos, em blogs na internet. Eu vejo muito essa generalização quanto a isso, né? Quanto ao ato perigoso, quanto ao ato criminoso, eu vejo muito uma generalização em torno da estrutura psicótica. Ah, é psicótico, é mau, é perigoso, é criminoso. Inclusive, eu já vi atribuições, gente, da estrutura psicótica ao psicopata, né? E eu acho que isso se dá por conta da similaridade dos nomes, né? Psicótica, psicopata. Porém, os psicopatas não são aí de uma estrutura psicótica. São perversos, né? São de uma estrutura perversa. Há em torno do psicopata também uma generalização muito grande. Eu vejo muito isso, inclusive livros mesmo aí de profissionais na área da psiquiatria, que eu não vou citar o nome, uma generalização muito grande em torno do psicopata, sabe? Não é todo criminoso que é um psicopata e nem todo psicopata é um criminoso, né? Os psicopatas, eles são assentados numa estrutura perversa, tá? E também vale frisar que não são todos que cometem crime, como eu falei, não são todos os psicopatas aí que são maus, né? Não são todos os psicopatas assentados numa estrutura perversa que matam, que fazem mal, né? Não é todo sujeito de estrutura perversa que cometem crimes, maus tratos e afins. E aí eu posso até repartir esse vídeo em 2 partes para estender esse assunto, né? Bom, além da estrutura psicótica e perversa, tem também a estrutura neurótica, como eu falei, onde um sujeito de estrutura neurótica ele pode vir muito bem a cometer um crime também, é claro. Bom, gente, e aí o sujeito munido de qualquer uma dessas estruturas da personalidade, ele é capaz de cometer crimes, é lógico, né? E aí o professor fala desse projeto, que como eu falei, eu não sei se é um projeto real ou se é um projeto que ele mencionou, que se resume ali à ficção, né? E como diz o projeto de pesquisa, a personalidade vai para além dos diagnósticos psicóticos, e é lógico que vai, porque a personalidade ela não se limita à estrutura psicótica. O ato criminoso não se limita a todo sujeito que tem estrutura psicótica, né? E é por isso que vai além. Tratando-se do caráter, o caráter vem a ser aí o componente aprendido da personalidade. São justamente as consequências das experiências que vivemos e que influenciam na nossa maneira de ser, né? É o que modula as predisposições, as tendências biológicas, que são aí as tendências temperamentais. Então, o caráter vai depender muito, né, da educação do sujeito, do meio o qual o mesmo está inserido, das suas experienciações,
E é por isso que também vai para além, é lógico, do diagnóstico psicótico, ou como o professor falou na série, o diagnóstico anormal, né? Então, se nasce criminoso, ou se forma criminoso, se torna criminoso, bom, acredito que é como Lombroso diz, né? Há uma predisposição hereditária, o próprio Lombroso explorou isso, como eu falei nos vídeos anteriores, né? Nos seus estudos, ele dissecou vários seres humanos criminosos mortos a fim de estudar o seu funcionamento orgânico, o seu funcionamento cerebral, e ele notou alterações biológicas nesses corpos que diferem do funcionamento orgânico e cerebral de um sujeito que nunca cometeu crimes. E por mais que haja uma disposição hereditária, mas essa predisposição hereditária, ela pode não se manifestar, isso vai depender do contexto que este sujeito está inserido, né? Isso vai depender da educação, do meio cultural, das suas experienciações. Ele pode aí ser um sujeito do bem, mesmo tendo predisposições hereditárias, né? Mesmo sendo de uma estrutura psicótica perversa ou neurótica, ele pode vir a ser um ser humano do bem, tá? E, enfim, porque é como o Lombroso fala, o sujeito, ele tem que ser estudado na sua individualidade, ele tem que ser estudado na sua subjetividade, o que o levou àquele ato criminoso, né? Se foi as experienciações, se foi o contexto qual ele estava inserido, que aí potencializou, impulsionou essa predisposição hereditária, ou se foi única e exclusivamente por ter uma predisposição hereditária forte, porque a gente vê muitas vezes o sujeito ele está inserido num contexto onde ele foi muito bem educado, onde ele foi inserido aí no meio cultural que favoreceu para que ele pudesse ser um sujeito do bem, e no entanto ele comete, né, atos criminosos, da mesma forma que existem sujeitos que estão aí inseridos em contextos que favorecem a maldade do mesmo, que favorece para que o mesmo torne-se um criminoso e no entanto não se torna um sujeito do bem. Então, gente, isso depende muito de cada um, né? E é por isso que não dá para generalizar, tá? E é lógico, como esse professor falou e como eu já mencionei, como ele fala aí desse projeto, que o projeto fala, que o projeto de pesquisa acentuou que o ato criminoso vai para além, né, dos diagnósticos psicóticos anormais, e é lógico, né, porque existem criminosos que não necessariamente são psicóticos, então é por isso que vai para além. E enfim, é isso, gente. Eu acredito que algumas literaturas e estudos científicos falam sobre isso, né, de sujeitos que têm aí uma estrutura perversa, que têm aí alterações cerebrais que fazem dele um psicopata, e no entanto ele não é um sujeito do mal, porque eu acredito muito em uns ditos aí de Cora Coralina, onde ela diz que bondade também se aprende, né? Então, independente da estrutura, independente enfim, do contexto o qual este sujeito está inserido, independentemente da predisposição hereditária, independente de tudo isso, né, bondade também se aprende. De repente, uma pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa mal, ela se torna uma pessoa do bem. Por outro lado, existem sujeitos que tinham tudo para ser uma pessoa do bem e tornam-se mal, né? Isso depende muito, varia muito de vários fatores, não é uma coisa só, um fator só que vai determinar o ato criminoso, a conduta criminal, né? Isso aí precisa ser estudado de forma holística, né? De forma abrangente, abrangendo aí todo o contexto e todos os fatores em torno desse sujeito, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.